Oi, pessoal, tudo bem? Então, vamos dar início à aula de eletroquímica. Primeiramente, vamos entender um pouco sobre o conceito de eletroquímica. Bom, é bom que saibamos que a eletroquímica ela estuda duas áreas, né? A primeira área ela estuda as pilhas galvânicas ou células galvânicas, que são dadas pelas pilhas e as baterias, e a eletrólise, né? Que são os processos eletrolíticos, as pilhas eletrolíticas. Bom, o que é uma pilha ou uma bateria? São dispositivos nos quais uma reação espontânea de óxido-redução produz corrente elétrica. Então, a gente tem ali uma reação química acontecendo, reação química, que é uma reação química em que a gente tem uma espécie se oxidando e outra espécie se reduzindo, e a partir dessa reação, que é totalmente espontânea, a gente tem a geração de corrente elétrica. Então, esse é o fenômeno que acontece nas pilhas e baterias. Já na eletrólise é o contrário. Nós precisamos de corrente elétrica, nós precisamos de eletricidade para fazer uma reação de oxirredução, ou seja, uma reação química acontecer, que até então, naturalmente, ela não acontece. Então, como é que fazemos para poder fazer uma reação que comumente ela não ocorreria? Ou seja, uma reação que não é espontânea acontecer, fornecendo energia, né, na forma de trabalho sobre ela. Esse trabalho, no caso, é o trabalho elétrico. Então, sempre quando a gente ouvir falar de processos eletroquímicos, é sempre bom que a gente lembre que os processos eletroquímicos, eles sempre vão envolver reações de oxidação e redução. A energia liberada por uma reação espontânea, ela pode ser convertida em eletricidade, nesse caso, ou a gente pode fazer uso da energia elétrica para poder fazer essa reação não espontânea acontecer. Aqui a gente tem um exemplo de uma reação, tá? Esse exemplo aqui nós temos o magnésio. A gente tem aqui um NOx para ele correspondente a zero, né? Porque ele está aqui na sua forma metálica. O oxigênio aqui por ser também uma substância simples, NOx zero, que quando reage com magnésio, gera o óxido de magnésio. Já nesse composto aqui, o magnésio ele tem um NOx de mais 2 e o oxigênio um NOx de menos 2. E a gente já viu, né, número de oxidação logo no início desse ano. Então, o que acontece nesse processo aqui são duas semi-reações, vamos dizer assim. Seria a reação da oxidação, na qual o magnésio está com estado de oxidação zero e ele vai para mais 2. Então, essa é a chamada meia reação de oxidação. Oxidar significa perder elétrons, enquanto que no oxigênio a gente tem o contrário, né? A gente tem uma redução. O oxigênio ele sai do NOx zero e vai para o NOx 2 menos, ou menos 2. Daí a gente tem aqui essa reação, essa meia reação de redução que corresponde ao ganho de elétrons por parte do oxigênio. Então aqui nós temos o NOx de magnésio, NOx do oxigênio, que depois ele migra para o magnésio 2+, a carga 2+, e 2-. Conceitos importantes. Então, o que é uma oxidação? É a perda de elétrons. Então, sempre que a gente tiver diante de duas substâncias cujo NOx varia, se a gente observar que esse NOx fica mais positivo, ou seja, ele aumenta, a gente está diante do caso de uma oxidação. Então, aqui nós temos o exemplo do zinco, né? Zinco zero, que oxida para zinco 2+, liberando 2 elétrons. E daí o NOx é zero, né? Inicial do zinco, e o NOx final é mais 2. Eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa. Quando a gente observa aqui, ó, nesse zinco, quando a gente representa a carga, o sinal ele vem depois do valor numérico, ou seja, qual a carga desse zinco? Carga 2+. Agora, se eu perguntar o NOx é mais 2. Então, perceba que quando a gente está falando de NOx, o sinal, né, do número, que seja positivo ou negativo, ele vem na frente do número. Já quando a gente fala de carga de uma espécie única,
que seja um ânion, que seja um cátion, esse sinal ele vem depois do número. Então perceba que o zinco aqui é 2 mais, ou seja, eu estou me referindo ao que? A carga desse zinco. Agora, quando eu me refiro ao NOx, o sinal vem na frente, ó, mais 2, tá bom? Então, percebam que ao longo dessa aula, eu sempre vou estar falando NOx mais 2, mas às vezes vocês observam que na equação tem, por exemplo, zinco 2 mais. Só que observe que na reação ela traz as cargas das substâncias, né? E não o NOx propriamente dito. Quando a gente fala de redução, né? Voltando aqui a falar sobre oxidação e redução, quando a gente fala de redução, corresponde ao ganho de elétrons, ou seja, a espécie recebe elétrons e, portanto, o NOx diminui, ou seja, mais negativa a espécie ela vai ficando. Aqui a gente tem um exemplo do cobre, que inicialmente tinha um número de oxidação de mais 2, ou seja, uma carga de 2 mais, recebeu 2 elétrons e o número de oxidação foi para zero, né? Então, o que aconteceu aqui? Aconteceu uma diminuição do NOx e, portanto, nós podemos concluir que houve uma redução. Mais alguns conceitos importantes. Agente redutor. Lembrando, gente, nós já vimos isso no início do ano, só estou lembrando aqui para vocês, tá? Recordando. Então, agente redutor é aquele que faz uma espécie se reduzir enquanto que ele próprio sofre a oxidação. Então, aqui a gente observa, ó, a água. O que é que está acontecendo com a água? Ela tem a espécie oxigênio, que tem um NOx aqui de menos 2 e foi para zero. Então, o que é que acontece aqui com a água? A água tem o oxigênio que sofreu oxidação. Então, a água, a substância água, é o meu agente redutor, tá? Então, quem sofreu mesmo foi a oxidação, foi o oxigênio, mas como o oxigênio está fazendo parte da substância água, o meu agente redutor é a água. Agente oxidante, em contrapartida, ele faz uma outra espécie oxidar, enquanto ele próprio se reduz. E aqui a gente tem essa reação como exemplo. Aqui eu tenho, nesse primeiro caso, o hidrogênio, que tem o NOx de mais 1 e foi para o NOx zero. Então, perceba aqui, o hidrogênio aqui, ele sofreu uma redução. Quem é o agente oxidante? É o que tem o hidrogênio antes de sofrer a redução, que nesse caso também quem sofre a redução é o hidrogênio, mas quem é o agente oxidante é a água, que contém o hidrogênio que reduziu. Para a gente poder avaliar se uma substância tem uma tendência forte a reduzir ou não, a gente tem o chamado potencial padrão de eletrodos de redução. Esse potencial ele é medido sempre, tá? Padrão por quê? Porque se considera que a concentração padrão seja 1 mol por litro, numa temperatura a 25 graus Celsius e numa pressão de 1 atm, tá? O que seria, né? O que representa esse potencial padrão? Esse potencial padrão, ele me dá aqui os valores, tá? De quanto uma substância tem o poder de reduzir em detrimento à outra. Então, por exemplo, eu estou diante de duas espécies. O flúor, tá? Aqui em cima, e o lítio aqui embaixo, tá? Vou pegar bem os extremos. Perceba o seguinte, o flúor tem um potencial, né, padrão de redução, tem um potencial de redução de mais 2,85 volts, enquanto o lítio menos 3,05 volts, o que significa um potencial padrão negativo. Um potencial padrão de redução negativo significa dizer que minha substância ela tem pouca tendência de reduzir. Então, o potencial padrão, poder dela de reduzir é muito baixo. É até negativo, né? Se a gente observar para o lítio aqui, ó, tem um menos na frente. Já para o flúor, o que é que eu observo? Mais 2,87. Desta tabela aqui que eu apresentei, o maior é o flúor. Então, o que significa? Significa dizer que o flúor
tem um potencial padrão de se reduzir maior em detrimento de todas essas espécies. Então, se eu tiver, por exemplo, o flúor em contato com o oxigênio, observe, o flúor está aqui, mais 2,87. O oxigênio está logo aqui embaixo, ó, mais 1,23. Quem é o maior? O flúor. Então, se eu tiver o flúor e o oxigênio juntos numa reação de óxido-redução, quem é que vai reduzir? Obviamente é o flúor por ter um potencial padrão de redução maior. E numa reação, gente, só existe uma oxidação e uma redução. Então, por conta disso, o que que acontece? Se eu já definir quem é a minha espécie que vai reduzir, a outra espécie só pode se oxidar, ok? Então, a espécie que reduz é aquela que sempre vai ter o maior valor do potencial de redução, e a espécie que vai se oxidar é aquela que tem sempre o menor valor do potencial padrão de redução. Dando continuidade, o que é esse eletrodo padrão, né, de um elemento? Primeiro, a gente precisa entender que existe para cada elemento, nós temos um valor de potencial padrão de redução. Mas aqueles valores, eles são determinados a partir de um elemento tido como referência. E esse elemento é o hidrogênio, através do seu eletrodo padrão de hidrogênio. E como é que é esse eletrodo padrão de hidrogênio? Ele é assim. Nós temos aqui uma solução ácida, em que nessa solução ácida ela tem que estar a 1 mol por litro. Nós temos aqui uma ampola invertida. Nós temos aqui um eletrodo de platina, tá? Aqui nós temos um fio que dá para um circuito externo. Um fio de platina também. Por que platina? Porque platina é um metal inerte, tá? Aqui nós vamos fazer ar, hidrogênio a 1 atm entrar e borbulhar nessa solução ácida. Esse esquema aqui é o que caracteriza o eletrodo padrão de hidrogênio. E esse eletrodo padrão é atribuído para ele um valor de 0. Então, tudo que for medido contra o eletrodo padrão de hidrogênio, contra esse valor 0, vai ser referente àquele eletrodo padrão desconhecido. Como assim, Pro? Vamos lá. Para a gente determinar o potencial de uma célula, a gente precisa, obviamente, de alguns dispositivos, né? Que permitem, por exemplo, a gente calcular a voltagem, né? E esses dispositivos, um desses dispositivos é o voltímetro, mas a gente também pode usar um multímetro, né? Porque além da voltagem, eu posso também encontrar amperagem, né? E o tudo mais. Potencial padrão de redução, aqui tem um conceito, é a voltagem associada com a reação de redução para um eletrodo, quando todas as soluções são 1 mol por litro e os gases a 1 atm, e a gente sempre considera como eletrodo padrão de referência, correspondente a 0, o eletrodo padrão de hidrogênio, tá? Eletrodo padrão de um elemento. Como se mede, né, o potencial padrão de redução de um elemento, por exemplo, cobre? Como é que a gente faz isso? Aqui nós temos o eletrodo padrão de cobre. O que é um eletrodo, né, gente? O eletrodo nada mais é do que o metal, né, imerso numa solução de seus próprios íons, em que aquela solução ela esteja a 1 mol por litro e na temperatura de 25 graus Celsius. Então, aqui nós temos o eletrodo padrão de cobre, o metal cobre, imerso numa solução de cobre, né, dos seus íons cobre 2+, a 1 mol por litro e na temperatura de 25 graus Celsius. Como é que a gente mede esse potencial padrão de redução para o cobre? A gente sabe que esse valor é mais 0,34 volts. Mas como é que se determina isso? Bom,
Vocês estão vendo aqui o eletrodo padrão de cobre. E aqui é um eletrodo de referência, que é o eletrodo do hidrogênio. Lembra que eu falei? Uma solução ácida na qual a gente tem o gás hidrogênio borbulhando aqui no eletrodo de platina. Sempre o do hidrogênio vai ser zero. Eu quero que vocês observem aqui, ó, 0,34 volts. Essa célula, se eu medir o cobre em relação ao hidrogênio e eu obtive esse valor de 0,34 volts, obviamente esse valor de 0,34 volts não pode ser para o hidrogênio, que a gente já sabe que é zero. Então, ele é correspondente a quem nesse voltímetro? Ele é correspondente ao sulfato, ao cobre, né? Ao eletrodo de cobre que está desse lado. Então, essa é uma forma de eu poder determinar o potencial padrão de redução de um elemento desconhecido. Por exemplo, se eu fizer essa mesma medida aqui, mas ao invés do eletrodo de cobre fazer um eletrodo de zinco, eu vou obter aqui um valor de menos 0,76 volts, tá? E aquele valor vai ser em relação àquele eletrodo desconhecido, porque a gente já sabe que o do hidrogênio é zero. Aqui nós temos algumas representações. Aqui se chama diagrama da célula, tá? Mas a gente vai ver logo mais para eu não confundir a cabeça de vocês. Aqui são as semi-reações que acontecem no cátodo e no ânodo. E aí, essa é a reação global, mas a gente vai ver logo mais. Aqui também tem a formulazinha para poder calcular o potencial da célula. Enfim, vamos lá. Eita. Aqui tá bem pequenininho, mas aqui a gente tem uma tabela, tá? Bem completa a respeito dos potenciais de redução padrão dos elementos. O que eu tenho que observar é que, quanto mais positivo for, né, esse potencial padrão de redução, maior vai ser a tendência de uma substância a se reduzir. Quando a gente falar de meias reações, as meias reações são reversíveis, ou seja, o que significa isso? A gente viu lá de equilíbrio químico. Produtos conseguem regenerar os reagentes e reagentes eles formam produtos. Então, é uma reação que acontece nos dois sentidos, ok? Se eu inverter a reação, eu vou mudar o sinal do potencial padrão de redução. Assim como a gente viu para a termoquímica, né? Estão lembrados? Quando a gente tinha a entalpia padrão da reação, se eu invertesse a reação, eu ia mudar o sinal da entalpia. Então, um processo exotérmico poderia virar um processo endotérmico. E aqui também muda o sinal. Então, se eu tenho uma reação, por exemplo, de oxidação de redução que deu mais 0,34 volts, se eu faço o inverso, se eu inverto a reação, eu vou ter um potencial de menos 0,34 volts. Aí uma coisa interessante, se eu mudar a estequiometria, tá? Diferentemente do que a gente viu para termoquímica, isso daqui é um ponto diferente. Se eu mudar a estequiometria, ou seja, se eu multiplicar a reação toda por 2 ou multiplicar por 3, eu não mudo de forma nenhuma o sinal do potencial padrão de redução da reação, tá bom? Então, o potencial padrão da reação ele não tem nada a ver com a estequiometria. Então, se eu modificar ela, o valor permanece inalterado. Vamos aqui agora. Eu tenho aqui uma reação de zinco com cobre, tá? Nessa reação, percebo, eu obviamente tenho que ir na tabela e verificar os potenciais de redução de cada um desses metais, de cada elemento. Para o zinco se reduzir, eu observo que o potencial padrão dele de redução é menos 0,76. Já o cobre, o potencial padrão de redução dele de cobre 2 indo para cobre 0 é de mais 0,34 volts. O que nós já podemos concluir dessas observações? Que o cobre, por ele ser maior, ele vai reduzir, e o zinco, por ele ser menor, ele vai o quê? Oxidar. E vai acontecer uma reação espontânea.
Reação espontânea na qual o zinco se oxida e o cobre se reduz. Então, se o cobre se reduz, a gente faz essa reação como ela está. Se o zinco, nesse caso, ele oxida, a gente tem que inverter a reação, né, meu povo? A gente tem que botar o zinco zero, dando zinco 2 mais e liberando 2 elétrons. Por que isso, Pró? Porque o número de elétrons, né, perdidos pelo zinco são aqueles consumidos pelo cobre. Então, quando a gente soma essas equações, a quantidade de elétrons aqui vão se cancelar. E, obviamente, os elétrons, eles vão, quando eles são perdidos, eles não ficam perdidos ao acaso. Eles vão ser recebidos por outra espécie que precisa, de fato, da mesma quantidade na qual ele foi liberado. Ou a gente vai ter que fazer uma multiplicação para poder fazer uma correção de modo que não sobre e nem falte elétrons, ou seja, o número de elétrons produzidos tem que ser exatamente igual ao número de elétrons gastos, tá? E essa é a reação global desse processo. O que acontece isso visivelmente? Como é que a gente vê isso? Eu peguei uma plaquinha de zinco, coloquei numa solução de sulfato de cobre. Na solução de sulfato de cobre eu tenho o quê? Íons cobre 2+. E aqui eu tenho o quê? O zinco metálico, ó. Cobre 2+, e o zinco metálico. O que acontece ao longo do tempo? O zinco 2+, ele vai sendo liberado para o meio, enquanto que o cobre 2+, ele vai ser reduzido para cobre zero, ou seja, ele vai se tornar um metal. E ele vai se tornar um metal que vai ficar, ó, depositado na superfície do zinco. Estão vendo aqui? Esse que aparenta ser preto, mas não é preto, é o cobre que está se depositando na superfície do zinco. E observe também que a solução azul, ela fica mais clara. Por que fica mais clara? Porque o que dá a coloração azul, a solução de sulfato, a solução que tem íons cobre, são exatamente os íons cobre. Então, quanto menor a quantidade de íons cobre eu tenho no meio, menos azul a solução ela fica. Vamos novamente aplicar aqui potencial de eletrodo agora para o cobre e para a prata. Mesma coisa. Eu tenho o cobre e a prata. Ambos aqui reduzindo, né, na reação de redução. Só que eu tenho que verificar quem é que realmente vai reduzir e quem vai oxidar. E aqui eu tenho que a prata tem o maior valor do potencial de redução. Então, obviamente, a prata reduz e o cobre vai ter que oxidar. Então, o cobre ele vai ter que ficar em cobre zero, dando cobre 2+, mais 2 elétrons. Reação espontânea. É o cobre liberar 2 elétrons, se transformando em cobre 2+. E a prata, ó, repare, nessa equação aqui eu só tinha um elétron para poder ser consumido pela prata, para ela se tornar em 1 mol de prata sólida. Só que lembra que eu falei anteriormente para vocês que o número de elétrons tem que ser iguais, ou tem que ser igual nas duas reações? Então, se o cobre libera 2 elétrons, eu vou precisar do dobro de prata também para poder receber 2 elétrons. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa equação aqui logo em cima, multipliquei por 2 para que essa equação também me dê 2 elétrons. Daí, quando eu somo essas duas semi-reações, né, que é a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução, eu vou encontrar essa equação global aqui. Ou seja, para cada cobre, eu preciso de 2 íons prata para poder a reação acontecer. E é isso mais ou menos que acontece. Aqui a gente tem a solução de íons prata, né? A gente bota aqui o metal cobre. Aí o que acontece? O cobre ele vai para o meio porque ele oxida, se transformando em cobre 2+. E a prata, como ela vai reduzir, né, se transformando em prata zero, ela se transforma em um metal que fica aderido à superfície do cobre. E é isso que a gente obtém. Então, olha que bonita essa reação. A gente pega um fio de cobre aqui, coloca até em espiral, coloca dentro de uma solução de sulfato ou de nitrato de prata, por exemplo, né, em que a gente tem íons prata. Ao longo do tempo, a prata ela vai ficando aderida, tá,
no metal cobre, e esse cobre aqui, ele vai sendo oxidado e indo para a solução, deixando a solução que era inicialmente incolor, azulzinha, tá? E a gente chega aqui, a gente acabou de ver os processos de oxidação e redução, agora a gente vai ver os processos, né, que correspondem às células galvânicas ou pilhas e baterias. Aqui nós temos, tá, uma pilha, que é uma pilha bastante comum, que é a chamada pilha de Daniel, ou pilha de Daniel, como vocês queiram chamar. Aqui nós vamos estudar cada partezinha, então nós vamos saber o que é um ânodo, um cátodo, tá? Reação espontânea, mas vamos aqui agora. Pronto, a gente consegue medir, né, o potencial gerado por uma pilha através de um multímetro ou voltímetro, como eu já mencionei para vocês, né? A diferença a diferença no potencial elétrico entre o cátodo e o ânodo é chamada de voltagem da célula, também de força eletromotriz, potencial da célula. E aqui a gente tem essa reação acontecendo. As duas concentrações são de 1 mol por litro. E nós vamos estudar a partir desse momento diagrama da célula. Bom, quando nós temos uma célula formada de zinco e cobre, o que é que a gente já sabe? A gente sabe que para definir o ânodo, a gente precisa, antes de mais nada, ou cátodo, a gente precisa, antes de mais nada, fazer o quê? A gente precisa olhar o potencial da célula, tá? Então, olhando o potencial da célula, ou melhor dizendo, o potencial de redução, né, de cada um dos eletrodos, a gente consegue encontrar e saber quem vai reduzir e quem vai oxidar. Mas aqui a gente já tem a equação pronta. Como é que eu represento esse diagrama da célula? Repare, o diagrama da célula é representado primeiro pelas espécies que vão sofrer, tá, a oxidação e depois a espécie que sofre a redução. E assim, gente, nada mais coerente. Por quê? A espécie que oxida é a espécie que libera elétrons. Então, primeiro eu preciso liberar elétrons para que esses elétrons vão para as espécies que precisam recebê-los, ou seja, que vão reduzir. Então, primeiro sempre tem que vir a espécie que oxida e depois sempre tem que vir a espécie que reduz. Então, para oxidar, tem que haver perda de elétrons. Então, o zinco sólido, ele perde elétrons, 2 elétrons, se transformando em zinco 2+. Esse zinco 2+, ele está na fase aquosa. E o zinco aqui, 0, ele está no sólido. Eu acredito que vocês sabem muito bem que se você botar o metal na solução dele, você vai ter 2 fases, não vai ter 2 fases? Então, essa barrinha aqui é para dizer que você tem 2 fases realmente distintas, tá certo? Então, zinco sólido barra zinco 2+, e aqui a gente coloca a concentração em que está esse zinco 2+. Separados, barra, barra. O que é isso? Aqui é a separação dos eletrodos. Esses eletrodos, eles estão separados e a gente vai ver que isso daqui corresponde ao que nós iremos estudar de ponte salina, tá? Ela separa, mas também promove um contato, né, para promover a eletroneutralidade do sistema. Aí o que é que acontece? Daqui saiu 2 elétrons, que vai para a espécie cobre 2+, que recebe esses elétrons, se transformando em um cobre sólido, que novamente o cobre 2+, por estar em meio aquoso, não se mistura com sólido, né, o cobre metálico. Daí a gente usa essa barra. Bom, o que que acontece inicialmente com a pilha? Então, veja aqui. Eita, desculpa, deixa eu voltar. O que que acontece inicialmente com a pilha? Acontece assim.
Você tem aqui um eletrodo, tá? De cobre. E aqui um eletrodo de zinco. A gente já viu que o eletrodo nada mais é do que um metal colocado nessa solução de próprios íons. Então, aqui você tem o cobre na solução que tem íons cobre 2+. Aqui você tem o zinco, metal zinco, na solução que tem íons zinco 2+. Obviamente, os eletrodos metálicos, tá? Eles devem ser ligados, tá? Através de fios conectores. Por exemplo, aqui há uma luzinha, há uma lâmpada, tá? Aqui a gente tem uma ponte salina, que é um tubo, nesse caso um tubo em um que conecta, tá? Os dois compartimentos. Então é como se a gente tivesse um circuito externo e um circuito interno, tá? Essa ponte salina, ó, ponte salina. Então o que tem dentro dela? Sal. Então composto iônico, né? Esse composto iônico aqui está sendo o sulfato de potássio. Bom, o que é que nós precisamos entender aqui? Sempre numa pilha vai existir o polo positivo e um polo negativo, tá? O polo positivo da pilha, ele é chamado de cátodo. O cátodo será sempre onde a redução ela acontece. E no ânodo é o meu polo negativo. É sempre onde a oxidação acontece, tá certo? Então, os ânions, né, os elétrons, as cargas negativas, elas saem do ânodo e vão para o cátodo. Ao longo do tempo, o que é que a gente observa? A gente observa que o cobre ele ganhou massa e o zinco perdeu massa. O zinco, a solução dele antes incolor está agora meio cinza e a solução de cobre, que antes estava bem um azul intenso, está agora um azul mais fraco. Vamos entender o que é que aconteceu? Então, no cobre, a gente teve uma diminuição da coloração azul da solução de sulfato de cobre e um espessamento da barra de cobre. Por quê? Primeiro, diminuiu a coloração azul porque diminuiu a concentração dos íons cobre. E por que diminuiu a concentração dos íons cobre? Porque esses íons cobres eles foram reduzidos para formar o íon cobre sólido, que fez com que essa barra aumentasse de tamanho. Já no zinco, a gente diminuiu a barra do zinco e aumentou a turbidez da solução. Ela ficou mais cinza, um aspecto sujo. Por que que isso aconteceu? Primeiro, o zinco metálico, ele se corroeu de fato, ele se transformou em zinco 2+, enquanto que do lado, avaliando agora a solução, eu tive um aumento da concentração de íons zinco 2+. Isso ocasionou turbidez na solução, ou seja, um aspecto sujo. Sempre na semicela de zinco acontece, nesse caso, né, para reação para pilha de Daniel. A semi-reação de oxidação aconteceu com zinco, então o zinco ele liberou 2 elétrons e se transformou em zinco 2+. Então o ânodo é o polo negativo, tá? Onde acontece a oxidação, perdeu elétrons. Já a semi-reação de redução, nesse caso é o cobre, porque o cobre 2+ recebe 2 elétrons provenientes do zinco, se transformando em cobre sólido. Daí eu digo que onde acontece a redução é no cátodo, que é o polo positivo, tá? Que acaba recebendo elétrons do ânodo. Essa é a minha equação global, somando as duas semicélulas do que acontece no ânodo e cátodo. Daqui eu tenho o quê? Daqui agora eu tenho ou diagrama dessa célula. Então, primeiro sempre a gente representa o ânodo, depois a gente representa o cátodo. O ânodo a gente primeiro representa a espécie reduzida, separada da espécie oxidada, já que elas são fases diferentes, tá? Então, zinco barra zinco 2+. Nós temos a ponte salina que separa esses dois compartimentos. Depois, esses elétrons que saíram daqui, eles vão ser consumidos pelo cobre 2+, que vai se transformar em cobre zero, ou seja, metal. E como o cobre 2+, tem que estar em água e o cobre zero é um metal e os dois não se misturam, então a gente mostra que aqui são fases distintas através dessa barra que a gente coloca. Mas qual a finalidade da ponte salina?
A ponte salina, ela está em toda a constituição de uma pilha ou bateria para ela promover, tá, o equilíbrio entre os dois compartimentos e impedir também que as soluções do cátodo e do ânodo se misturem, tá? E o que é que ela faz também? Ela promove o sistema ficar eletricamente neutro. Não é ele ficar neutro, mas ele ficar com a quantidade de cargas de um lado e de outro ficarem iguais. Porque sem a ponte salina, uma pilha não funciona. Porque uma pilha ela não precisa só de um circuito externo, ela precisa também de um circuito interno para poder fechar esse circuito e daí sim ela funcionar. Como é que a gente calcula o potencial de uma pilha? Sempre o potencial de uma pilha é calculado pela seguinte fórmula: potencial do cátodo menos o potencial do ânodo, tá? E daí, para essa pilha em específico, o meu cátodo é o cobre, mais 0,34, menos, que é da fórmula, o meu ânodo é menos 0,76, então 0,34 mais 0,76 é igual a mais 1,10 volts. É muito importante de se observar que toda vez que o meu potencial da célula for positivo, significa dizer que essa reação acontece espontaneamente. Não há necessidade de forçar essa reação a acontecer, porque ela já acontece de uma forma natural. Então, sempre que esses valores forem positivos, a pilha acontece, ela gera corrente elétrica naturalmente. Se for negativo, significa que para aquela reação acontecer, eu preciso de fornecer energia elétrica, tá? E vamos aqui agora fazer, né, essa questão. Eu vou copiar aqui ela, tá? Para a gente poder fazer. Pronto. Então, vamos. Eu tenho aqui essa pilha, tá? Tenho aqui essa pilha. Ela é formada de magnésio e de ouro. E aqui já me deu o quê? Ela já me deu o diagrama da pilha. O que significa isso? Significa dizer que eu já sei quem é o meu ânodo e quem é o meu cátodo. Porque no potencial da pilha, quando no diagrama, desculpa, da célula, quando é fornecido para a gente, ele já vai trazer para mim que o meu ânodo, tá? É o magnésio nesse caso e o meu cátodo é o ouro. Então, quem é o meu ânodo? Eita, gente, desculpa porque eu estou um pouco enferrujada, tá? Então, o meu ânodo aqui vai ser o magnésio, enquanto que o meu cátodo vai ser aqui o ouro. Então, ó, já respondi essa pergunta. E aqui ele pergunta o polo positivo e o polo negativo. O polo positivo é sempre o cátodo, então o polo positivo aqui vai ser quem? O ouro. Já o polo negativo vai ser quem? O meu ânodo, que é o magnésio. Aí ele quer a reação global, a semi-reação de redução, a semi-reação de oxidação. Dá para a gente fazer aqui por enquanto sem a gente recorrer à tabela. Bora lá. Ele quer saber a semi-reação, tá, de redução. Quem se reduz aqui é o ouro. Então, o ouro, o 3+, ele precisa receber 3 elétrons para se transformar em AU, 0, tá? Então, essa é a semi-reação de redução. Quem é a semi-reação de oxidação?
a semi-reação de oxidação nesse caso vai ser do magnésio. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho o magnésio zero, que se oxida, tá? Para Mg2+, liberando 2 elétrons. Estão percebendo que a quantidade de elétrons não está correta? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar essa primeira equação toda por 2 e a segunda eu tenho que multiplicar toda por 3. Então, se eu multiplico essa primeira toda por 2, vai ficar 2 ouros. Ao invés de ficar aqui 3, aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 2 ouros. Nessa segunda, multipliquei por 3, aqui vai ficar 3, aqui 3 e aqui que era 2 vai ficar quanto? 6. Percebam que quando a gente tem a equação ou a reação global, a gente soma as duas semi-reações. A quantidade de elétrons em um é igual de outro e a gente cancela, já que eles estão em membros diferentes. Então, vai ficar como essa semi-reação? 2 AU3+, mais 3 Mg0, dando 3 Mg2+, na verdade seria melhor o ouro, mas tudo bem. 2 AU0, ok? Então, a gente já resolveu a letra A, já resolveu a letra B, a gente já resolveu a letra C, a gente já resolveu a letra D, né? Aqui, e a letra E. Só falta a gente calcular aqui a diferença de potencial padrão. Primeiro, diferença de potencial padrão é dada por essa fórmula. Potencial da pilha é igual potencial de redução do cátodo, menos potencial padrão de redução do ânodo, tá? O que é que eu vou precisar? Eu sei que esse é o meu ânodo e sei que esse é o meu cátodo. Eu vou precisar ir na tabelinha, tá, gente? Vou ver se eu consigo abrir um aqui rapidinho. Vou abrir um aqui rapidinho. Que tem o nosso ouro e magnésio. Deixa eu ver se minha internet ajuda. Tabela de potencial de redução. Deixa eu pegar aqui uma mesmo, pegar essa para ver se vai. Deixa eu ver se tem ouro e tem o magnésio. Pronto, vou abrir ela mesma. E vocês têm muito material na internet para poder estudar, viu, gente? Então, verifique. Aqui eu tenho ouro, tá vendo? Qual é o potencial aqui do ouro de redução? É de mais 1,20, mais de 1, mais 1,50. Então, deixa eu adicionar logo aqui. Do ouro, o potencial de redução dele é de 1,50 volts. Já para o magnésio, o potencial dele de redução, esqueçam o potencial de oxidação, tá? Esqueçam, para não confundir a cabeça de vocês. Trabalhem sempre com o de redução. Abstraiam o de oxidação, abstraiam. E aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho de menos 2,36.
Então, anotar aqui. Potencial de redução do ânodo, menos 2,36 volts. Bom, para determinar a letra F é simples. Quem é o potencial, então, da pilha? Vai ser o potencial de redução do cátodo. Quem é o cátodo? É o ouro. Quem é o potencial de redução dele? 1,5, né? 1,50. Mais. Desculpem, gente. Deixa eu apagar aqui. Menos, que é da fórmula, tá? Potencial do ânodo. Menos. Quem é o potencial do meu ânodo de redução? A gente só faz tudo para redução. Por isso que eu pedi para que vocês abstraiam aquele potencial de oxidação. É muita confusão na cabeça. Então, fazendo essa conta, né, que vai ser uma soma, o que que a gente vai ter? 3,86 volts. Isso é um valor que positivo. Significa dizer que o processo ele é espontâneo. Então, com essa pilha acontecendo dessa maneira, eu estou gerando o quê? Corrente, estou gerando energia elétrica, né, a partir de uma reação química. Ok? Então, vamos dar continuidade. Então, a gente já resolveu essa questão. Aqui, gente, é um caso diferente. Aqui é um caso em que eu tenho o ânodo como níquel e o cátodo como magnésio. Quando eu vou para a tabelinha e coloco os valores do cátodo e do ânodo, repare que o cátodo foi menos 2,36 e o ânodo é menos 0,25. Quando eu faço a aplicação da fórmula matemática, eu acho o potencial da pilha de menos 2,11. Quando ele é negativo, a gente já viu que ele não gera corrente elétrica, é um processo que não é espontâneo e que precisa de corrente elétrica para acontecer. Ou seja, é uma pilha? Não. Não caracteriza uma pilha, caracteriza um processo diferente que é chamado de eletrólise e que a gente vai estudar mais adiante. A gente sabe muito bem que o ferro é um metal danado, né, para sofrer o que nós conhecemos como corrosão, né? A gente vê muito aí, é enferrujamento. O que que é o enferrujamento? É a corrosão do ferro, né? É uma reação que se parte a partir de reações de oxirredução que acaba deteriorando o material ferro, principalmente devido às condições na qual ele está submetido no meio. Então, verifique aqui, por exemplo, o seguinte. Ó, aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho ferro, liberando ferro 2+, aqui hidroxila, tá? Porque se esse ferro estiver em contato com oxigênio, estiver em contato com água, oxe, é um prato cheio para que esse ferro ele realmente se oxide. E daí, primeiramente, para a gente ter, né, aquela ferrugem propriamente dita, a gente forma esse composto, tá? Deixa eu voltar aqui, desculpa. A gente forma esse composto, que é o hidróxido ferroso. Esse hidróxido ferroso, ele reage com mais oxigênio do ar, com mais água. Ele se oxida mais ainda, leva à formação do hidróxido férrico. Esse hidróxido férrico, quando ele é seco, ele leva à produção do trióxido de ferro, ou seja, é o conhecido como ferrugem, tá? Então, só a nível de conhecimento. E aí a gente pode fazer proteção, né, contra a corrosão. Então, tem metais como o ferro, que a gente já viu aqui agora, que eles oxidam com uma facilidade muito grande. Tem uma forma da gente proteger esse ferro e fazer com que a durabilidade daquela peça composta por ferro tenha uma durabilidade maior? Sim, tem. E essa proteção é o que a gente costuma trabalhar principalmente na parte de eletrólise. Então, a gente pode fazer um banho, né, com prata, com ouro, com cromo, com níquel. Então, por exemplo, quantas vezes a gente não escuta, né, falar de peças cromadas? Por que uma peça é cromada? É só porque ela é bonita para ter aquele brilho, né? Não. É porque
é uma peça na qual a gente faz um depósito na superfície de cromo, ela dura muito mais e impede com que o próprio material da peça se oxide, porque primeiro, entre aspas, vai oxidar o cromo para depois chegar até a peça, né, por exemplo, com ferro. A gente vê essa proteção em tubos, né, em tubulações, principalmente aquelas tubulações metálicas em que não dá certo se utilizar plásticos, que é necessário utilizar tubulações metálicas. Então, no interior dele é feito um tratamento. A gente tem aqui as encagens, né? A gente tem também aqui a cobertura dos cascos de navio. Então, é feito um tratamento também, porque imagine, né? A água do mar, sal, propicia ainda mais a oxidação dos metais. E daí a gente usa a eletrólise para isso, tá? O que é a eletrólise? A eletrólise é um fenômeno de decomposição de uma substância pela ação de uma corrente elétrica. E ela acontece de duas formas: ou com soluções onde existam íons, ou com substâncias iônicas fundidas. O que são substâncias iônicas fundidas? São substâncias na qual elas eram sólidas, mas que devido ao alto aumento, desculpa, né, redundante, devido à alta temperatura, aquela substância sólida, ela se fundiu, né? Ela agora está na sua fase líquida. Ou seja, não é que tem água, não. Ela fundiu mesmo, ela está na fase líquida. A eletrólise, ela tem uma coisinha um pouquinho diferente de uma pilha comum. Porque repare, aqui eu já forneço energia elétrica para o processo acontecer, tá? Então vamos a uma primeira diferença. Cátions. Então, cátions C+, eles migram para o ânodo, ou desculpa, para o cátodo. O cátodo aqui ele é o polo negativo, tá? E sofre a chamada redução. Então, o cátion ele recebe elétrons para se descarregar, ficar neutro. Já os ânions A-, eles migram para o ânodo, que é o polo positivo, e sofrem com isso a oxidação. Então, A- se transforma na espécie carregada, na espécie que é neutra e libera com isso um elétron. Vamos entender um pouquinho esse processo? Deixa eu voltar lá. Eu vou dar um print para eu mostrar no quadro, para ficar um pouco mais claro. Pronto. Gente, aqui nós temos a seguinte situação. Aqui eu tenho a bateria, ok? Então, aqui eu estou fornecendo corrente elétrica. Eu tenho aqui uma solução com íons. Obrigatoriamente, essa solução ela tem que ter íons. Íons que são formados de cátions e ânions. Obviamente, eu tenho aqui os chamados eletrodos. Esses eletrodos necessariamente não são desses íons aqui não, tá? Um eletrodo normal, por exemplo, grafite. Grafite é um excelente eletrodo, tá? Que é um eletrodo inerte. Aí esse grafite, né, desse lado e desse lado, são conectados a uma bateria. E, obviamente, quando a gente conecta, aqui, se eu conecto esse grafite ao polo positivo da bateria, ele vai ser o polo positivo. E aqui, se eu conecto esse grafite ao polo negativo da bateria, ele vai ser o meu polo negativo. Mas é importante a gente saber aqui. Aqui é um pouco diferente do que acontece com a pilha. Porque no polo positivo, gente, o que é que acontece? Ó, aqui eu estou com íons. O que é que o polo positivo vai atrair aqui dessa solução? O que é que o positivo atrai? Carga negativa. Então, aqui eu vou puxar os ânions para o eletrodo, que é o que? Positivo. E quando esse ânion vai para o eletrodo positivo, o que que acontece? O ânion ele vai ceder para o eletrodo positivo o que? Elétrons.
Então, o ânion cede elétrons para o eletrodo positivo. Vamos lá. Então, repare, o que aconteceu então com o ânion? Ele sofreu uma oxidação. Então, houve aqui uma oxidação, tá? Os ânions foram para o ânodo, só que esse ânodo aqui, ele é o quê, gente? Ele é positivo, porque para onde os ânions vão é para onde é positivo, para o lado positivo da bateria, tá certo? Aqui a gente tem o lado negativo da bateria. Quem é que vai para o lado negativo da bateria? Os cátions. Os cátions. E por conta disso, o que acontece? Os cátions, eles vão receber elétrons, tá? Desse eletrodo, ficando o quê? Neutros. Então, o que aconteceu aqui? Uma oxidação. Ou, desculpa, oxidação não, gente. Ocorreu aqui uma redução, porque os cátions receberam elétrons. E se é uma redução, então significa que onde acontece a redução é sempre no cátodo, tá bom? Professora, resumão. No ânodo sempre vai acontecer a oxidação. Nada mudou lá das pilhas. No cátodo sempre vai acontecer a redução. Nada mudou. E o que eu gostaria de também chamar a atenção, que é uma regra mnemônica, é que ó, consoante, consoante, vogal, vogal, tá? O que é diferente aqui é que o ânodo de uma pilha eletrolítica, ele é positivo, diferente do que a gente viu para uma pilha comum. Enquanto que o cátodo aqui é negativo, tá bom? É essa aqui a diferença que eu vou até deixar aqui e vou colocar em vermelhinho aqui, ó. Atenção, é essa a diferença que acontece, tá? Entre o esquema de uma bateria e o esquema de uma bateria pilha para um esquema de um processo eletrolítico, tá certo? Então, nós vamos voltar agora. Então, sempre no processo eletrolítico me interessa o quê? Descarregar substâncias, deixar ela aqui ó, no produto como zero, NOx zero, tá certo? Sempre. Então, aqui a gente tem um processo de eletrólise ígnea. A eletrólise ígnea aqui é do cloreto de sódio. Aqui eu tenho sal fundido, estão vendo? Deixa eu dar um print aqui também para poder fazer algumas observações. Então aqui eu tenho aqui uma solução de NaCl fundida, ou seja, eu tenho aqui o Na+ e tenho aqui o Cl-. E tenho aqui também, ó, o ânodo de grafite, o ânodo positivo e o cátodo de ferro negativo. Negativo. Quem é que o negativo puxa? Os cátions, né? Por não é à toa que aqui é cátodo. Então, o que acontece no cátodo? Os íons Na+ vão receber elétrons e se transformar em Na neutro, tá? E o Na neutro, ele é um sólido, só que como aqui a temperatura está alta, a gente vai obter ele líquido, que depois ele vai se solidifica na temperatura ambiente. Já o cloro, o que acontece? Ele vai para onde? Ele vai para o ânodo, porque ele é uma espécie que carregada negativamente, e ele vai para o ânodo, que é o que? Positivo. Só que repare, eu vou precisar de 2 cloros, porque quando eu descarregar o cloro, a substância neutra do cloro não é Cl apenas, é Cl2. Então, para eu produzir Cl2, eu preciso de 2 cloros. Então, eu precisei receber quantos elétrons? 2. Então, se eu precisei de 2 elétrons serem liberados aqui, é porque
Se aqui libera 2 elétrons, eu vou precisar que 2 sódios, tá, absorvam 2 elétrons. Entenderam? Somando aqui esses dois processos, achamos a equação global, que é exatamente essa. Ou seja, vocês podem até perguntar, o sódio metálico ele não é encontrado naturalmente não, tá? Porque o sódio metálico ele reage com a água gerando o quê? Gás hidrogênio, explosões. Então já imaginou se o sódio metálico ele fosse encontrado naturalmente, né? Então, a gente obtém o sódio metálico através desse processo. A gente obtém também o cloro gasoso através desse processo. E esse cloro gasoso ele é utilizado, por exemplo, para fazer hipoclorito, tá? Que é a nossa velha e boa alvejante, né? Que boa. Então, aí vamos agora a outro exemplo. Continuando aqui. E aqui a gente tem a eletrólise da água também, né, gente? Por que não? Nós podemos decompor a água? Podemos. A água ela pode ser decomposta. Então, aqui a gente tem a reação de oxidação da água, gerando oxigênio, liberando 4H+, e 4 elétrons. E aqui a redução, né? Em que nós temos 4H+, mais 4 elétrons, dando hidrogênio. Então, nos dois lados aqui, a gente tem gases sendo liberados. Só que nesse primeiro a gente tem o oxigênio, né, que é no ânodo, e nesse segundo a gente tem o que? O hidrogênio. Um processo que a gente poderia fazer e a gente observaria seria isso, tá? Então, olha, a geração. Bom, aí vem. Quando a gente tem um meio aquoso, você às vezes tem 2 ânions, ou 3 ânions, 2 cátions, ou 3 cátions, e aí você precisa avaliar quem é que vai descarregar. Porque assim, não dá para descarregar, o ideal é não descarregar todos de vez. Por exemplo, se eu quero obter o Na+, não é interessante descarregar se eu quero obter o sódio metálico. É interessante descarregar só o Na+. Não é interessante descarregar junto os outros cátions, ok? Então, a gente tem aqui essa eletrólise nessa chamada prioridade de descarga de íons, tá? Eu vou dar um print dela aqui. Eu tenho essa prioridade de descarga. Repare o seguinte, metais alcalinos, alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, alumínio, eles têm uma facilidade menor quando comparado com esses outros metais, tá? Ânions oxigenados, fluoreto, têm também uma facilidade menor quando comparado com a hidroxila e ânions que não têm oxigênio, ou então o ânion hidrogênio sulfato, tá? Então, qual a prioridade de descarga? Esses daqui descarregam mais fácil do que esses primeiros, tá? Que ó, sentido da seta, facilidade de descarga nesse sentido. Aqui novamente, né, uma tabelinha para facilitar. Então, a gente tem uma facilidade de descarga nesse sentido. E aí vamos. Eu tenho aqui, gente, uma eletrólise em meio aquoso. Opa, deixa eu voltar. Uma eletrólise em meio aquoso de NaCl aquoso. Ou seja, tem água e tem o NaCl. Então, o que a gente vai ter na solução? NaCl, eu vou ter Na+, deixa eu dar um print aqui, e trabalhar aqui. Pronto. A gente vai ter o que aqui? A gente vai ter em solução o Na+, e o Cl-. Na água, a gente também sabe que existem íons na água. Poucos, mas tem. Então, a gente tem o que aqui? A gente tem o H+, e o H-, ou seja, a gente tem aqui quantos ânions? 2 ânions, o Cl- e o H-. E quantos cátions? 2, o Na+, e o H+. Então, no cátodo, o que acontece no cátodo? A gente tem a descarga de cátions. Mas a gente tem 2 cátions. Quem é que vai descarregar primeiro? Aquele que tem maior facilidade. E quem tem maior facilidade é o hidrogênio.
Então, significa dizer que no cátodo, quando a gente tem uma eletrólise em meio aquoso envolvendo esses ânions e esses cátions, o hidrogênio ele vai receber dois elétrons para se transformar em hidrogênio gasoso. Já no ânodo, a gente tem dois ânions, o H- e o Cl-. Quem é que tem a maior facilidade de descarga? O Cl-. Então, o que é que vai acontecer com o Cl-? Ele vai se oxidar. Ele vai liberar aqui dois elétrons, se transformando em um gás. E daí a gente tem isso, tá? Vai ficar 2Cl- aquoso, Cl2 gasoso. E nós vamos liberar dois elétrons. Ok até aqui? Quando a gente soma, a gente vai perceber o seguinte: solução. Você não tinha isso, a água você não tinha isso, mas o que que acontece no cátodo? O cátodo, o íon H+, ele se transforma em hidrogênio e no ânodo, o íon Cl- se transforma em cloro gasoso. Somando isso, a gente cancela, né? Obviamente, as espécies que se repetem, a gente tem a formação, ó, dessa reação aqui. Deixa eu dar um print aqui e colocar lá no outro também. E o que é que a gente observa? A gente observa que gera na reação, tá? Gera na reação o gás, hidrogênio e Cl2 no cátodo e no ânodo, respectivamente, e sobra na reação íons Na+ e OH-. Se eu colocar aqui, por exemplo, um indicador ácido-base, o que é que vai acontecer? Ele vai indicar que o meio está o quê? Básico, porque eu tenho muita hidroxila, né? Então, um meio de a gente identificar que a gente tem base sendo gerada nesse processo. E aqui, só para a gente ir finalizando, na pilha o funcionamento é espontâneo, na eletrólise o funcionamento é forçado, tá? Então, tem como eu fazer numa pilha de Daniel, isso acontece naturalmente. Mas se eu quiser fazer o contrário, eu tenho que fornecer energia, ou seja, se eu quiser que o cobre se desgaste e o zinco, né, ele aumente sua massa, eu tenho que fornecer energia. Se aqui eu gero uma energia de mais 1,10, para fazer o processo acontecer de forma contrária, eu tenho que fornecer uma energia bem superior a isso, de 1,10 para esse processo. E aqui também, gente, nós temos o estudo quantitativo da eletrólise, tá? Ou seja, quando você compra uma peça, né? É uma peça que fala assim, folheado de ouro. Ali existe uma quantidade de ouro depositada na peça, né? Obviamente não é uma quantidade grande, mas é uma quantidade que a gente não pode desprezar. E é tudo feito em cima da eletrólise. Aí repare, ó, qual a massa em gramas de hidróxido de sódio produzida pela eletrólise de 234 gramas de NaCl em solução aquosa? Primeiro, a gente tem que saber a reação global, que é fácil de se saber, tá? Não é difícil. É só sabendo quem oxida, quem reduz e a reação total que se tem. Então, aqui a gente leva em consideração a estequiometria. Então, pela estequiometria é quanto? Você tem aqui 2 vezes 58,5 gramas, que é a massa molar do NaCl, e está para 2 vezes 40 gramas, que é a massa molar do NaOH. Aí pergunta, 234 gramas, que seria a massa que eu vou usar de NaCl, quanto que eu vou obter de NaOH? X. Quanto que eu vou ter? 160 gramas de NaOH. Até aqui, nada difícil. É o que a gente já viu de eletrólise, tá? Ou de estequiometria. Mas aí vem. A massa da substância eletrolizada é diretamente proporcional à quantidade de eletricidade que atravessa a solução. E daí a gente usa a lei de Faraday. Ou seja, um elétron, ele corresponde a 1,6023 vezes 10 a 19 coulomb. Um mol de elétrons tem quantos elétrons? 6,023 vezes 10 a 23 elétrons, ou seja, X. Aí nós achamos a constante de Faraday
considerando 1 mol de elétrons, tá? Então, a constante de Faraday é o quê? 96.506 coulomb por mol, ou seja, 1 mol de elétrons tem exatamente essa carga, tá? E aqui um exemplo que a gente pode usar é essa. Ó, qual é a quantidade de eletricidade obtida em uma pilha de dânio pela oxidação de 0,2612 gramas de zinco? E qual é a intensidade da corrente produzida, sabendo que a pilha funcionou durante 25 minutos e 44 segundos? Bora resolver? Então, a gente faz a reaçãozinha para o zinco. Então, você tinha 1 mol de zinco que produz 2 mol de elétrons. Então, 65,3 gramas está para a quantidade de carga que 2 mol de elétron gera. Se 1 mol de elétron gera 96.500 coulombs, 2 mol vai gerar o dobro, né? Então, se eu tenho agora essa massa aqui de 0,2612 gramas, que carga eu vou gerar? Eu vou gerar 772 coulombs. Então, a gente sabe aqui o que? A quantidade de eletricidade que nós precisamos, tá? Aí, para calcular a intensidade da corrente elétrica, a gente tem que levar em consideração o tempo. A corrente elétrica ela é dada pela carga dividida pela variação do tempo, tá? Então, a gente tem que transformar todo mundo para segundo. Então, 25 minutos a gente multiplica por 60, soma com 44 segundos, que dá 1.544 segundos. Para calcular a intensidade da corrente é igual carga, que foi 772 coulombs, dividido por 1.544 segundos. E essa corrente ela é de 0,5 ampere, ok? Aqui tem outro exemplo também, que aqui ele já me dá a carga e me dá o quê? O tempo em minutos. Aí eu converto, tá? Aí o que é que eu vou achar? Que ele quer saber a massa de cobre metálico depositada por uma corrente elétrica de 1,93 ampere, que atravessa uma solução de sulfato cúprico durante 10 minutos. Aí ele dá a massa do cobre. Então, primeiro a gente tem que achar o quê? A carga. Se ele me dá o tempo e me dá a corrente, então eu vou achar a carga. E a carga é de 1.158 coulombs. Vamos agora aqui para quê? Para a semi-reação de cobre metálico, porque ele quer saber o quanto de massa de cobre metálico eu consigo depositar. Então, aqui eu tenho 2 mol de elétrons produzindo 1 mol de cobre por essa reação. Mas quantos elétrons então eu tenho? 2,96 a carga, né? Desculpa, eu tenho 2,96.500 coulombs. Porque essa constante de Faraday ela é justamente para transformar mol de elétrons em carga, tá? E essa carga de elétrons eu faço com que 63,5 gramas de cobre metálico sejam produzidos. Beleza, mas eu não tenho essa carga. Eu tenho que carga? 1.158 coulombs. E para essa carga, quanto de cobre metálico eu consigo produzir? 0,381 gramas de cobre. Ok? Então, esses são os aspectos quantitativos que a gente pode estar trabalhando, tá? Numa reação que envolve oxirredução, ou seja, nas reações eletroquímicas. Lembrando que são reações de eletrólise, o processo não é espontâneo, a gente precisa fornecer energia para acontecer, e as pilhas, baterias, pilhas galvânicas, que são processos espontâneos, tá? Gente, eu gostaria só de mencionar para vocês, a bateria do celular, ela é uma bateria reversível, então ela tanto acontece gerando energia, tá? Então, quando ali está carregada a nossa bateria, a gente usa, até ela se esvai todo o teor dela, ou seja, da energia química gerar corrente elétrica. Mas quando a bateria acaba, né, a gente bota para carregar. E a carga é exatamente uma eletrólise, ou seja, eu estou fornecendo trabalho elétrico para restaurar, tá, aquela reação química para ela voltar a acontecer gerando energia.
tá? Pois bem, o que eu tinha de dizer, né, de eletroquímica para vocês era isso. Espero que vocês consigam ter aproveitado e entendido muito do que eu falei. E é isso, estudem, pessoal, e boa sorte, bons estudos aí, que com força e dedicação a gente consegue tudo, tá? Beijão, até a próxima.